Gente, acho que vocês estão percebendo, assim como eu, que esse clima político está ficando cada vez mais tenso. Nós temos discurso de ódio se espalhando pelos dois lados. Talvez seja mais fácil de você perceber o discurso de ódio de um lado ou do outro, mas se você se esforçar um pouquinho, você vai conseguir perceber que esse discurso está generalizado, que não é uma coisa que caminha como propriedade de um único partido, de um único candidato. Nem sei se vale a pena discutir quem começou ou quem disparou mais ódio sobre os outros, porque acaba sendo uma discussão, talvez, que não favoreça a resolução do problema. Porque quanto mais ódio vai ser gerado. Quanto mais ódio de um lado, mais justifica o ódio do outro, mais dá força para discursos de ódio em nome de se defender do ódio do inimigo. E é daí que ditaduras surgem. Ditaduras não surgem do nada. Não é do nada que as pessoas colocam um Hitler no poder, ou um Stalin, ou um Mussolini, Franco e assim por diante. Essas pessoas, elas conseguem se aproveitar de situações onde já existe ódio de um lado para com o outro, e a partir daí eles criam um cenário a partir de mentiras, a partir de notícias falsas, a partir de direcionamento desses ódios para algum inimigo público, e aí a coisa vai ficando feia. Na Alemanha, por exemplo, o ódio acaba sendo voltado contra os judeus, mas a gente não pode esquecer que, de alguma forma, o ódio já estava presente lá desde a Primeira Guerra Mundial, desde a derrota que a Alemanha sofreu na Primeira Guerra, desde as pesadas punições que os alemães foram submetidos à Primeira Guerra. Os judeus não tinham nada a ver com a história, mas vão acabar sendo o foco do alvo daquele ódio para alguém que queria manipular o ódio das pessoas para assumir o poder. A gente vive em uma época onde eu acredito que mais fake news sejam espalhadas do que notícias de verdade. Mais mentiras estão presentes ao ponto de muitas vezes enganar até os grandes jornais. Isso quando os próprios jornais já não fazem algo que eles já tinham costume de fazer, que é dar uma manipuladinha das informações, não a partir de notícias falsas, mas enfocar só o lado que eles querem. É claro que fake news é muito pior ainda, porque parte de uma pura mentira. E desse cenário todo, parece que cada vez é mais urgente que a gente possa entender mais sobre política e sobre o que está acontecendo. Senão a gente vai ser simplesmente levado por alguma dessas ondas de ódio, quando perceber, estamos sendo odiados e odiando, sem nem entender porquê. E quanto mais a gente puder realmente se esclarecer, mais a gente pode se libertar desses ódios, se libertar das notícias falsas e analisar de forma mais calma, mais cuidadosa o que realmente está acontecendo. O Brasil ele tem uma democracia extremamente nova, o que faz a gente ter um desconhecimento popular muito forte. Seja muito sincero, você que está vendo esse vídeo, você sabe exatamente o que um deputado estadual faz, você sabe exatamente o que um senador faz, você sabe a diferença entre um senador e um deputado federal. Você sabe de verdade quais são os poderes de um presidente, quais são as limitações desse poder do presidente. Quando você escuta promessas de campanha, você sabe se o seu candidato realmente pode ou não cumprir isso, ou o que ele precisa para conseguir cumprir isso. Você já leu a proposta do seu candidato? Você sabe onde achar a proposta do seu candidato? Isso que a gente está falando ainda em termos de candidato, mas a gente podia estar falando de leis eleitorais. Você já deve ter ouvido coisas do tipo: os votos daquele um candidato foram transferidos para outros 10 e conseguiram eleger outros 10. Isso existe, é verdade? Pior que é, leis assim, que aparentemente são muito estranhas, existem sim no nosso sistema eleitoral e essa não é a única. A gente tem uma democracia que é nova e às vezes a gente até assusta ao perceber o quão nova ela é. Só para vocês terem uma ideia, Estados Unidos está elegendo presidentes desde 1776. No Brasil, o primeiro presidente teoricamente eleito, ou pelo menos o primeiro presidente que a gente teve,
foi Marechal Deodoro em 1889. Já perdemos aí pelo menos uns 100 e poucos anos em comparação com os Estados Unidos. Só que ele não foi eleito, ele era marechal. A nossa primeira república foi a República da Espada, que era uma ditadura. O segundo presidente, Floriano, também não foi eleito. E aí começa uma época da chamada República Oligárquica, ou República do Café com Leite, onde tinha eleições. Só que as eleições eram chamadas de eleições do cabresto ou do porrete. Porque, primeiro, só os alfabetizados votavam, e nessa época eles eram 0,9% da população, porque quase todo mundo era ex-escravo ou imigrante e não tinha, portanto, essa autorização para votar. Segundo, o voto era aberto, ou seja, a pessoa precisava saber escrever, mas ela não escrevia o voto, ela falava publicamente em quem ela ia votar. E essa votação, que era pública, as pessoas viam em quem estava votando, e uma vez que isso era visto por todos, gerava uma possibilidade muito grande de fraudes e de pressões e de punições se você não votasse em quem quisessem que você votasse. Aí depois disso a gente teve a época do Getúlio. A época do Getúlio, teoricamente, houve coisas muito interessantes, do tipo voto universal feminino. Todo mundo podia votar, inclusive as mulheres, só que não tinha eleição para presidente. O primeiro presidente que foi eleito por voto democrático popular no Brasil foi só em 1945, que foi o Dutra. Vai contando aí. Dutra 1. Depois a gente tem o Getúlio. Depois a gente tem Juscelino, 3. Jânio Quadros, 4. Começa a ditadura. Pós-ditadura, o que a gente tem? A gente tem Collor como primeiro presidente, 5. Fernando Henrique, 6. Lula, 7. Dilma, 8. Ou seja, em toda a história do nosso país, nós tivemos 8 presidentes que foram eleitos por voto democrático popular. E desses 8, a gente teve 2 impeachments, Dilma e o Collor. A gente teve um suicídio, que foi o do Getúlio Vargas. A gente teve uma renúncia meio forçada, que foi a do Jânio Quadros. Ou seja, nós temos uma democracia que ainda é muito jovem, muito complexa. E dentro dessa democracia, que é jovem, que é complexa, que é diferente da maior parte dos países, que tem leis meio estranhas, a gente percebe problemas muito graves. E eu tenho certeza que o maior que você vai falar é a corrupção. Corrupção é a pessoa se corromper do que deveria ser a função dela para usar aquilo em proveito próprio. Ou seja, ela é um administrador público usando algo em proveito próprio. Pensa assim, o nosso país é como se fosse um condomínio gigante que pega o país todo. Essa é a ideia de república, res pública, coisa de todos. Se você já viveu em um condomínio, você consegue entender isso. A área do condomínio tem a área que é só de uma parte das pessoas, que é você e sua família, que é a área particular. E tem a área pública, que pertence a todos do condomínio. Tão dono você é do Brasil, quanto você é do seu condomínio. Você é dono coletivamente daquele espaço. Nós somos donos coletivamente do espaço público. E se a gente coloca alguém para fazer qualquer tipo de coisa nesse espaço público, e a pessoa se utiliza aquilo para o bem próprio, ela está corrompendo o objetivo dela. Seria parecido com você escolher um zelador e o zelador tá roubando o condomínio. Só que a gente tem uma situação tal que essa corrupção ela é incipiente desde muito tempo, porque essa democracia está sempre truncada, está sendo sempre misturada com ditaduras. E por favor, não caia nesse engano dizendo que na ditadura não havia corrupção. A não ser que você imagine que a função da ditadura era realmente enriquecer as pessoas que estavam no poder, e aí você vai dizer não se corrompeu, porque o objetivo já era esse, mas não era, eles não falavam em nome disso, eles falavam em nome do progresso nacional. Então a gente pode falar de corrupção, sim. E sim, existia uma quantidade muito grande de corrupção que não era noticiada, que teve que ser investigada depois, porque quem noticiasse, quem investigasse, quem se colocasse contra era morto, era uma ditadura. Se você quiser, tem como fazer pesquisas fáceis, isso não é difícil de achar, mas você pegar os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, e você vai ver uma quantidade absurda de bilhões e bilhões de dólares desviados já há décadas. É uma situação complicada desde sempre, praticamente. E o que acontece? Muita gente olha para essa democracia que é nova e que está doente com essa doença que é a corrupção,
e acha que a solução para salvar essa democracia seria derrubar a democracia. Gente, se você tem um paciente no hospital que está com câncer e você acha que a cura para o câncer é matar o paciente, sinto muito, você está com uma dificuldade muito grande de entendimento de mundo, porque talvez até suma o câncer, mas o objetivo de você curar o câncer é salvar o paciente. Então a gente tem a ideia de que tem um objetivo principal aqui, que é o desenvolvimento popular, que é a população estar bem, estar feliz, estar crescendo, estar evoluindo, estar avançando. E a única forma que a gente tem de salvar a nossa democracia não é com menos democracia, é com mais democracia. E acredita, não é a democracia que tem uma ineficiência em si e ditaduras são os melhores governos. Não é. Pega, abre uma lista, pode abrir na Wikipédia, quais países são ditaduras, quais países são democracia. Faz uma listinha desses países e pensa em qual deles você queria viver. Você queria viver o quê? Na Coreia do Norte, que é uma ditadura? Você queria viver nesses países africanos que têm ditadura? Ou você preferia viver nos países nórdicos da Europa, que são democracias? O que você prefere? Noruega, Islândia, Finlândia, Dinamarca? Ou você prefere Cuba, Coreia do Norte e assim por diante? Muitas pessoas que pedem essa ditadura nos dias de hoje justamente falam contra essas ditaduras todas. Abominam a ideia de uma ditadura e ao mesmo tempo pedem a ditadura, estão perdidas sem nem saber direito o que estão pedindo. Então assim, a gente está num momento completamente urgente para se discutir democracia. As eleições estão aí, e sinceramente, para mim, mais do que importar em quem vocês vão votar, mais do que importar quem vai ganhar as eleições, e detalhe, quando eu estou falando quem vai ganhar as eleições, eu não estou me falando só das eleições para presidente. Estou falando das eleições para presidente, mas estou falando das eleições para senador e para deputado, porque acredite, eles têm um poder gigantescamente grande. Eles juntos são muito mais poderosos do que presidente. Nenhum presidente eleito consegue fazer absolutamente nada se não tiver apoio de pelo menos metade do Congresso, ou seja, senadores mais deputados. Então, no final das contas, como eu estava dizendo, não importa quem vença essas eleições. Quer dizer, importa, mas para esse vídeo aqui não importa quem vença as eleições. O que importa é a gente ter essa consciência da necessidade de democracia e da necessidade de se aprender mais sobre a democracia. Por isso que a gente vai estar criando agora mas eu espero que esse se transforme em muitos outros. É quase que um apelo a vocês para que isso aconteça. Mas a gente vai estar tendo um workshop sobre democracia, sobre como tornar a democracia mais democrática, através de exemplos de outros países, análise de casos, estudo de situações, entender os problemas que existem na nossa democracia. Acreditem, democracias não são construídas por um líder que tem todo o poder na mão e resolve dar esse poder nas mãos do povo. Democracia é construída pelo povo e por participação popular. Já viu o desenho dos Simpsons? Onde junta a população inteira lá de Springfield e eles vão votar e eles escolhem o que vai acontecer na cidade. Democracia também é isso. O momento da eleição é isolado. Plebiscitos e participações populares fazem parte intrinsecamente da democracia em si. A própria palavra política está relacionada a isso. A conversa, a discussão, a debate, onde pessoas diretamente falam o que elas pensam, se complementam e criam coisas para transformar esse espaço coletivo de todas elas. Então, a gente realmente precisa desse tipo de discussão, porque é o nosso espaço que está sendo tomado por outros. Somos nós que estamos sendo enganados e roubados e etc. E muito se engana quem acha que simplesmente pela escolha de um candidato ou de outro a gente vai conseguir transformar isso. Talvez a gente vai fazer o máximo que sobra para nós nesses momentos, que é escolher o menos pior. Entre opções ruins, que a gente olha e percebe quantos são ruins, a gente acaba tendo que escolher uma menos pior. Eu espero, pelo menos, que você esteja nessa situação, de olhar e conseguir perceber isso, e não esteja endeusando um deles, porque aí a situação é pior ainda, eu não sei exatamente nem como
começar um discurso para alguém que ache hoje em dia que existe uma pessoa perfeita desses candidatos e que ela é a solução para todos os problemas. Infelizmente, ela vai, caso essa pessoa vença, não importa qual seja, vai logo perceber que ela está enganada, assim como pode já ter percebido outras vezes que isso aconteceu. Então, a democracia só vai funcionar quando nós soubermos, primeiro, como ela funciona, segundo, o que ela é, terceiro, os nossos objetivos, quarto, como participarmos e como conseguirmos democratizar a democracia, transformar essa democracia. Se você puder estar presente aqui nesse workshop que vai acontecer em São Caetano agora, em outubro, venha. Se já tiver passado a data quando você viu esse vídeo, me procura. Talvez a gente consiga fazer outros e outros. Se for alguma região distante, a gente tiver de fazer uma coisa online, vamos criar um, por que não? Se você já tem essas informações e você acredita que pode passar essas informações adiante, vamos conversar. De repente eu dou um roteirinho de algumas coisas legais e a gente possa trocar informações. Afinal, eu não sou a pessoa mais especializada do mundo, a pessoa que mais sabe a esse respeito. Muitas outras pessoas vão saber também. Escute as pessoas que podem ter mais informações. Queira ou não, existem pessoas que se especializam nisso. Existem pessoas que são especializadas em história, em sociologia, em estrutura de governos e que sabem explicar isso com mais propriedade. Da mesma maneira, você está doente, você não vai procurar o cara do bar da esquina para estar discutindo sobre a sua doença. Você vai procurar um médico, você vai procurar alguém da especialidade que você está falando. Então, para discutir democracia também, não desconsidere todos os pensamentos das pessoas que são especializadas nisso. Pelo contrário, escute, mas não para ser dominado por qualquer ideia, mas escute, contra-argumente, conteste, coloque todas as dúvidas que você tiver, mas escute, abra os ouvidos e participe, porque o objetivo principal da democracia é isso, é a gente poder ter esse espaço de convivência, onde juntos a gente cresce e consegue muito mais do que a gente conseguiria individualmente. Essa é a ideia de um governo democrático que funciona muito bem em muitos países, que consegue trazer muita riqueza coletiva para as pessoas, muito avanço nas áreas de ciência, de tecnologia, de medicina, de educação, coisas fantásticas e que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente consegue, às vezes, ver uma parte sendo criada e outras vezes coisas muito longe disso. Que esse seja o primeiro de vários outros vídeos, especialmente se puder participar com a colaboração de vocês. Se estiver assistindo através do YouTube, dá aquela inscrita lá, clica lá no inscrever, clica no curtir, compartilha também, se você acha essas informações importantes, especialmente. Se não tem muito conteúdo aqui, é porque, em parte, isso aqui é uma divulgação desse workshop, mas, com certeza, olha, eu vou tentar fazer uma live desse workshop. Não sei se eu consigo. Por sinal, se tiver alguém vendo aí que foi especializado em live, me dá uma ajudada. Eu não sei se dá para fazer uma live de 3, 4 horas, que é o que vai durar o workshop, mas se for possível, e se a bateria aguentar, puder estar sendo carregada enquanto isso, vou fazer o possível para que aconteça, tá? E seja como for, é isso. A ideia é compartilhar informações. Então, entre em contato e vamos ver o que a gente consegue fazer para estar redemocratizando ou mais democratizando a nossa democracia, que ela possa chegar a uma idade de juventude, para que um dia, enfim, chegue à idade adulta, e que ela não morra agora ou passe para um novo momento de revés, onde ela seja desligada, talvez por décadas, até que novamente a gente possa ter não só vídeos como esse, mas possa ter a tentativa de reconstruções democráticas. Obrigado.